Olá! Hoje a gente vai abrir o capô de uma das mentes mais fascinantes e muitas vezes mais incompreendidas do universo infantil, a da criança do tipo ISTP, também conhecida como o virtuoso. Sabe aquela criança que parece muito mais interessada em descobrir como um controle remoto funciona por dentro do que em participar de uma conversa? Pois é, o que pra gente parece distração, na verdade, é um estado de foco super intenso. E é sobre essa mente que a gente vai falar. E aqui está o pulo do gato. Para entender essa criança, a gente precisa largar a ideia de ler um manual de instruções. Em vez disso, a gente vai pegar uma caixa de ferramentas para explorar um mecanismo que é, ao mesmo tempo, complexo e absolutamente brilhante. Então vamos lá! Para começar, vamos a uma metáfora central. A mente de um ISTP não é um carro de passeio comum, tá? Pensa nela mais como um Jeep 4x4 de alta precisão, projetado para analisar, desmontar e dominar qualquer terreno, e não para simplesmente seguir o caminho mais fácil. E dentro desse veículo, claro, existe uma equipe. Cada membro dessa equipe tem um trabalho muito específico, e o jeito como eles interagem define absolutamente tudo. Esses são os processos mentais, ou o que a gente chama de funções cognitivas, a verdadeira tripulação que comanda essa máquina. E agora, bora conhecer cada membro dessa tripulação, entender quem está no volante, quem está no banco do carona e quem está lá atrás é a chave para a gente conseguir decifrar o comportamento do pequeno virtuoso. No comando, no volante, a gente tem o capitão construtor. Essa é a função dominante, o pensamento introvertido, ou TI. Ele não está nem aí para regras externas, ele só se importa com uma única coisa. Isso faz sentido dentro do meu sistema? Ele está o tempo todo construindo uma biblioteca de projetos lógicos dentro da própria cabeça. E isso aparece de formas muito claras no dia a dia. O que a gente chama de lógica subjetiva, para a criança, é tipo o meu livro de regras particular. É por isso que ela vive corrigindo os adultos quando eles falam algo impreciso. E a análise dedutiva? Bom, é literalmente desmontar o brinquedo para ver o segredo dele. Então, veja bem, não é desobediência, é uma busca incansável por precisão e lógica. Do lado do capitão, temos o copiloto, o explorador de ação, ou sensação extrovertida, C. Se o capitão desenha o projeto na cabeça, o explorador é quem vai buscar os materiais no mundo real. Ele vive 100% no agora, aprendendo com as mãos, tocando, fazendo, sentindo. A teoria só vira verdade depois que passa pelas mãos dele. E essa dupla forma o coração da personalidade ISTP. O capitão T está sempre se perguntando, isso faz sentido para mim? Enquanto o explorador C quer saber, tá, mas o que eu posso fazer com isso? Um cria a lógica interna, o outro executa a ação no mundo. É uma sinergia poderosíssima entre análise e prática. Sentado lá no banco de trás, a gente tem uma figura mais misteriosa, o mago, a intuição introvertida, Ni. Ele não tá vendo o que é, como o explorador. Ele sussurra palpites sobre o que vai ser. São aqueles pressentimentos que a criança tem, aquelas conexões que ela faz e que ninguém mais consegue enxergar. E, finalmente, na cadeirinha de bebê, temos o bebê sensível, o sentimento extrovertido, fé. Essa é a parte mais vulnerável do sistema. Ele representa um desejo enorme de ser gostado, de pertencer ao grupo, mas como ele é pouco desenvolvido, também é a fonte de uma ansiedade social gigante e de um medo profundo de rejeição. Entender essa tripulação toda é fundamental, principalmente para a gente saber o que acontece quando o motor começa a falhar. Vamos ver agora como a mente ISTP reage quando está sob muito estresse. Um dos maiores perigos é o chamado loop Tiene. Isso acontece quando o explorador, que traz os fatos do mundo real, é ignorado. O ISTP se fecha na própria cabeça. Aí, o mago oferece uma teoria negativa, um palpite ruim, e o capitão usa toda a sua lógica para provar essa teoria, mesmo que a prova não faça o menor sentido. Vira uma espiral de paranoia que se alimenta sozinha. E quando o estresse chega ao extremo, acontece o que a gente chama de gripe do fé. O bebê sensível que estava lá atrás simplesmente toma o volante. De repente, aquela criança super lógica e controlada tem uma explosão emocional, gritando coisas tipo "ninguém gosta de mim" e fica irreconhecível. É o sistema em curto-circuito. Mas chega de falar de problemas. Vamos voltar para o lado brilhante. Porque quando essa tripulação está em perfeita harmonia, o virtuoso entra num estado de fluxo e faz coisas simplesmente incríveis. Vamos ver alguns exemplos. A cena da avalanche em Mulan é o exemplo perfeito. Ela não segue um plano militar.
Em segundos, o Capitão T-Play dela analisa a física do ambiente e o Explorador C executa uma ação precisa e genial em tempo real. Isso mostra de forma brilhante essa capacidade de resolver problemas na hora. Outro arquétipo clássico é o Ferb, de Phineas e Ferb. Ele é o Capitão T em sua forma mais pura, quietinho, processando tudo por dentro, e quando ele age, o Explorador C entra em cena para construir coisas fantásticas. Ele é a prova viva de que, para um ISTP, a ação fala muito mais alto que qualquer palavra. Ok, então como a gente pode pegar todo esse conhecimento e aplicar na prática? Essa última parte é um guia rápido para pais, mães, educadores, para todo mundo que convive com uma criança virtuosa. A comunicação faz toda a diferença. Por exemplo, ordens baseadas em autoridade tipo faça porque eu mandei simplesmente não funcionam. Agora, se a gente usa a lógica de causa e efeito, a conversa é outra. Em momentos de crise emocional, tentar usar a lógica só piora. Uma presença calma e em silêncio é muito mais poderosa. E afeto? Bom, afeto se mostra com ações, não com palavras forçadas. Então aqui temos um resumo bem prático. Para disciplina, use a lógica. Para afeto, valorize as ações. Para a escola, transforme a teoria num projeto prático. E numa crise emocional, apenas esteja presente, em silêncio. Esse é o núcleo do manual de instruções do ISTP. E essa é, talvez, a ideia mais importante de todas. A teimosia, o jeito mais distante, a hiperatividade, nada disso é falha de caráter. São apenas as características de um sistema operacional diferente. Um sistema focado em lógica, ação e eficiência. E que sistema operacional valioso, hein? São os solucionadores de crises, os engenheiros, as pessoas que, numa emergência, não entram em pânico. Elas calmamente analisam e consertam o problema. O mundo precisa desesperadamente dessa habilidade. Então, a pergunta final que fica é esta. Agora que a gente entendeu como o mecanismo funciona, como podemos ajustar o ambiente, seja em casa ou na escola, para não só aceitar, mas para celebrar e dar poder a essa mente brilhante e pragmática? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar tudo.